Queria saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você a inclinar sua cabeça para que nós oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar mais uma noite que nós nos reunimos diante do Senhor e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós dependemos de Ti. Nós não saberíamos o que fazer se não fosse a Tua mão poderosa a nos guardar, a nos proteger. E eu quero apresentar, Senhor, o desejo, o anseio do coração de cada um desses homens e mulheres, Pai, que estão a assistir essa mensagem, estão a participar desse culto. Eu quero pedir que o Senhor se revele, Pai, mostrando que só o Senhor é Deus, mostrando que o Senhor conhece, que o Senhor esquadrinha e que o Senhor tem as respostas certas. Senhor, eu desde já deixo bem claro que por vezes nós pensamos até que as palavras são tão diretas ao nosso coração que são letras que são entregues para nós, mas que esses homens e mulheres possam entender que o Senhor revela e o Senhor mostra o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, em nome de Jesus, é um pedido que eu faço, que eles entendam que não é a letra vinda do homem, não, mas que são revelações vindo da parte do Senhor, entregues diretamente do céu para esse pequeno servo. Em nome de Jesus, fala. Nós precisamos ouvir Tua voz. Eu, em primeiro lugar, peço, fala ao meu coração, pois eu preciso ouvir a Tua voz. Ministra as nossas vidas. Desde já eu repreendo toda a força espiritual do mal que tenta impedir que essa ministração, essa transmissão ocorra. Em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios, eu os amarro em nome de Jesus e lanço os lugares longínquos e desérticos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar, porque nós somos Teus. Amém? Glória a Jesus. Queria convidar você, sem mais delongas, a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a gente vai ler um pedaço, um trecho da palavra muito conhecido, mas às vezes não tão explorado, porque são coisas diferentes, você conhecer e você explorar o texto. Mateus, capítulo 4. Todos acharam, amém? Para quem está no propósito de ler a Bíblia, está ficando cada vez mais fácil achar livros, né? Antigamente era mais complicado, mas o pessoal está todo mundo lendo a Bíblia, então agora está ficando fácil. Daqui a pouco eu vou começar a ministrar, falando assim, abre em Naum, agora abre em Abacuque, né? Abre em Sofonias, Filemão. Abre outro Filemão. Eu ia mandar mais, né? Eu ia mandar abre em Judite. Tá repreendido. Tem gente que ainda fica... Pô, não tô achando não, pastor. Ai, amém? Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Porém, Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Porém, Jesus também respondeu, está escrito, não põe à prova o Senhor, o teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso eu lhe darei, se prostrados vocês me adorar. Então, Jesus lhe ordenou, e agora ele não só respondeu, ele ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou de Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esse pedaço do texto da epígrafe termina ali. Porém, vamos um pouco mais além. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar da região de Zebulon e de Naftali. E isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz.
Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Aleluia, glória a Jesus. A mensagem dessa noite tem por título: é hora de acordar. Sim, é hora de acordar. As aulas estão prestes a voltar. Os estudantes estão naquele momento mais feliz do ano, né? Que vem das férias de dezembro até fevereiro, né? E está faltando alguns dias para poder voltar, para acordar cedo, botar farda, levar livros, cadernos, aquele alvoroço, aleluia, né? Quantos podem dizer? Quantos estudantes aí podem dizer amém? Amém? Ué, que eu fiquei sozinho? Deixa pra lá. Não deu coro, não, amigo? Então, quando eu falo da hora de acordar, eu não estou falando somente das questões dos estudantes que vão precisar, principalmente os que estudam de manhã, né, começar com as suas tarefas didáticas. É hora de acordar mesmo. Porque muitas pessoas estão num sono, às vezes num sono REM, num sono profundo. Alguns naquele sono superficial, meio que ainda conseguem ouvir. É semelhante aos nenéns ali, né? Se você chega e fala ali o nome do neném, não vou nem falar o nome do neném que você ainda vai olhar, né? Que ela fica me olhando o tempo todo. Ela presta atenção mais na mensagem do que alguns adultos. Olha aí o mistério, hein? O neném fica ali me olhando fixamente, cara. O Zac estava ali no colo, ele estava virado para trás. Ele estava, né? Tipo assim, pastor tá ali, então tá todo virado cantando, eu estava lá atrás esperando na hora dele. E ele estava fixamente olhando para mim, dando tchau, sorrindo. Zac, daqui a pouco eu vou lá para o outro lado, aí você vira, né? Mas aí agora ele está num momento importante, porque ele está comendo. Acho que isso é genético, né? A hora de comida é a hora de comida, não é não? Então, cada coisa ao seu tempo, né? A hora de buscar Deus, mas a hora de comer do Zac é sagrada. Então, daqui a pouco ele se pede para sentar e virar de novo para mim. Pois bem, rindo um pouco, nos distraindo um pouco, sorrindo um pouco, eu começo com essa mensagem dizendo para você que Jesus decidiu pagar o preço. Tudo começa daí. Existia uma demanda, existia uma comanda, existia um julgamento, existia um resultado. E isso seria o quê? Morte eterna para todos nós. Nós já estávamos condenados. Principalmente nós que éramos considerados gentios. Então, para nós, o que restaria? O lago de fogo eterno. Mas lá no começo, Deus fez um grande plano, e esse plano foi fantástico. E quando ele fez esse plano, ele deu a possibilidade de que eu e você entrássemos por essas portas e tivéssemos a oportunidade de viver a vida eterna ao lado dele. Mas para que isso acontecesse, alguém precisava pagar o preço. E aí era a grande questão. Se eu chegar para aquele pai ali, tem um rapaz ali que foi pai há 2 meses. Se eu chegar para ele e perguntar, você pagaria o preço pelo seu filho? Ele pularia ali agora, de imediato, ficaria na posição de sentido e falaria, eis-me aqui. Se eu perguntasse para uma mãe que está ali, né, ainda lactante, e falasse, teu filho está em risco e precisa de você, ela pularia de imediato e falaria, eis-me aqui. Se eu perguntasse à grávida e falasse, você escolhe entre você o fruto do seu ventre, ela falaria que o fruto do meu ventre seja preservado e eu entrego a minha vida sem nenhum problema. Mas e quando fala do filho do outro, do irmão do outro, do pai do outro, como nós nos colocamos? E talvez muitos anos tenham se passado esperando alguém para se colocar nessa brecha. Mas chegou um dado momento que o Senhor Jesus falou assim, eu vou, Pai. Eu me entrego para eles, eu pago esse preço. E sabe, é interessante que para ele não havia dúvida. Talvez você possa entrar num negócio, nós temos aqui empresários nesse lugar. Amém. Glória aleluia, glória a Deus, amém. Pai, nego está acordado. Né? Então, acordou, né? Aleluia. Então nós temos empresários no plural, não somente um, né? Mas para ser empresário, precisa de características que vão ser passadas aqui. Porque o empresário precisa passar por algumas coisas que o Sebrae ensina uma parte, mas a Bíblia ensina outra. E esse texto especificamente de Jesus, mais ainda. Porque quando você pensa em, eu já dei esse exemplo aqui antes, né? É um exemplo que eu gosto muito. Se você pensa em ter uma padaria, eu, por exemplo, nunca pensei em ter uma padaria. Primeiro que eu corri o risco de falir minha padaria, porque eu gosto muito de pão. Então acho que eu ia comer metade dos pães que ficassem pronto. Segundo, haja peso, né? Então é melhor, eu nunca sonhei em ter uma padaria, pronto. Falei agora, desabafei. É minha fraqueza. Sonho?
Tem gente que sonha. Só de falar sonho já me deu vontade de comer o sonho da padaria que eu não queria ter. Então é melhor continuar sem ter uma padaria, amém? Fica alguém com seja empresário de padaria que a vaga está aberta aí, ó. Mas não era minha vontade. Mas não era minha vontade, não somente com medo das calorias. Eu sabia que o empresário de padaria, por exemplo, precisava acordar 4, 3 horas da manhã para poder preparar tudo para que as portas fossem abertas às 5 horas. Mais tardar às 6. E eu sabia que muitas vezes essa padaria só ia fechar 8 horas, 9 horas da noite e que precisava ser limpa e que muitas vezes o dono corria o risco de também estar lá. Então eu olhava e falava, esse preço aqui eu não quero pagar para mim, eu não quero ser dono de uma padaria, por exemplo. Então, existia a necessidade de ter alguém que pagasse o preço para que a coisa acontecesse, para que essa operacionalidade acontecesse. E essa operacionalidade nada mais é do que salvar a humanidade. Simples assim. Mas Jesus falou, eu pago esse preço. Mesmo sabendo a característica de cada um desses homens e mulheres, mesmo sabendo que muitos deles não são nem merecedores, para não dizer quase todos, eu me proponho a levar um plano diferente para cada um deles. E ser testemunho vivo para que eles tenham a oportunidade de mudar a forma, a raiz pecaminosa que eles vivem. Então era disso que estava sendo falado nesse texto. Era alguém que estava pronto para romper do zero. Sabe, esse ministério é um exemplo clássico disso. O que é romper? O que é abrir uma igreja do zero? Ainda bem que eu não sabia que era tão complicado assim. Eu imaginava, mas não sabia. E às vezes isso também é uma reflexão que o Senhor não permite que a gente saiba do todo para a gente não se assustar no começo. Então às vezes ele te dá um spoiler, te dá um sonho, te dá uma visão, mas não te dá o todo. Ele não te dá, ó, isso aqui está aqui um livro, lê esse livro todo aqui. Porque se você ler o livro todo, talvez você se assuste e fale, não aguento. Então ele vai te dando visões. Eu estou olhando para um rapaz ali que eu lembro que ele estava dirigindo o carro e Deus deu a visão para ele de estar à frente de muitos jovens. E ele chorou de emoção com aquilo. O Senhor não mostrou para ele a caminhada que era necessária para chegar até. Porque se mostrasse, estava arriscado ele dar meia volta no carro no meio da estrada de onde ele está, para nem ter risco de correr, seguir mais à frente. Porque não é um caminho fácil, mas é um caminho lindo. Conseguem entender essa diferença? Muitas coisas que se apresentam têm um grau de dificuldade alto, mas muitas vezes esse grau de dificuldade é que vai fazer com que a gente sente depois numa cadeira de balanço e tenha história para contar. Sabe, um irmão nosso aqui comprou uma faixa marrom há alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, né? Comprou abaixo de quê? De muita pancada. Conquistou, não deixou terminar. Ele comprou à base de muito suor e muita lágrima. Muito suor, muita lágrima, sim, porque eu acompanhei algumas das lesões que ele teve para chegar até ali. Então teve suor, teve lesões, teve lágrimas. E no final das contas alguém olha e fala, e aí, veio num saco de Cheetos, e ele ainda tem que parar e aplicar o amor, né? Respirar fundo, até amigo do mestre, ele te deu de presente. Tem que respirar, não é verdade? Tem que respirar fundo, sublimar e tratar essas pessoas com amor. Mas talvez se ele soubesse como seria o exame, a preparação para o exame antes, talvez ele tivesse desistido antes. Você está entendendo esse mistério? Pois se não tiver, a gente vai mais além. Ok. E aí eu pergunto para você, o que o texto fala que Jesus fez? Jesus começou a caminhada. E ele começou a caminhada dele de que forma? Pedindo, ele levantou como se fosse... Pô, eu lembrei disso, assim, um Thundercat. Esses dias eu estava vendo Thundercat, cara. Eu nem sei se vocês sabem o que é isso, cara. Se alguém sobe, entra aí escreve no... Eu sei que é Thundercat, pastor. Você não está sozinho nisso, não. E aí o que o Thundercat fazia? Levantava a espada, falava lá meia dúzia de palavra, olhava lá no meio da espada e tal, e a espada crescia e ele virava poderosão. Show de bola. O He-Man fazia a mesma coisa, puxava a espada, o gato, ele tinha lá um gato, virava lá um bicho nervosão, já com cela e tudo, né? Com armadura, pô, e aí, traduzindo. Alguns desses seres falam palavras mágicas. Aí eu vou trocar de geração. O pessoal do Power Ranger aí já pegou meia dúzia aí da igreja. Metade da igreja já foi aí, ó. O Power Ranger fazia coreografia e tal. E aí depois da coreografia, pum, vinha lá a armadura e os poderes. A grande realidade
é que nós fomos doutrinados através dos nossos olhos de achar que as coisas aconteceriam de uma forma mágica, através de um estalar de dedos ou de meia dúzia de palavras importantes. E por isso que alguns vão para a igreja, choram num culto, se debatem, pulam, rodopiam e acham que depois daquilo está tudo resolvido. Mas quando entra no confronto direto, vê que a coisa não é tão fácil assim, porque existem outras necessidades. E aí Jesus nos dá um exemplo clássico do que ele precisou fazer para começar efetivamente o seu ministério. E ele entrou num jejum de 40 dias. E depois de 40 dias sem comer, o que aconteceu? Veio sobre ele a fome. E o que a Bíblia fala nesse momento ocorre? Quando ele sente a fome, o que acontece? O que vem? Ó o padeiro, né? Para aquela buzina, que não sei, da casa de vocês tem, na minha casa tem. Naquele padeiro que passa com aquela buzina de palhaço, e aí buzinando, seja, opa, o padeiro aí chegando. Foi isso, deu 40 dias, aí veio o padeiro buzinando? Veio o próprio diabo diante dele para fazer ofertas a ele. E aí vem uma ótima reflexão para nós, para cada um de nós. Uma pessoa sabendo que eu sou um homem que aceita propósitos vindo da parte do Senhor. Muitas vezes eu vejo situações acontecendo, o Espírito Santo me chama para propósitos, para viver coisas diferentes, para viver coisas novas, e eu falo, eis-me aqui. E eu vou te dizer que não é fácil. Ai, alguém, não é fácil. Jesus, agora eu até peguei, misericórdia, eu não vou pecar, vou manter. Eu lembrei quando uma pessoa chegou, não, mas você só sente fome até o 3º dia, depois passa. Eu parei, olhei para a cara dessa pessoa e falei assim, alguma vez você já ficou em jejum 3 dias? Não, mas eu li sobre isso. Aí eu... Respira você, respira o cara que leu, escreveu o artigo, entendeu? Depois manda me procurar que a gente conversa sobre isso. Depois do 3º dia passa. Eu vou te dizer, com certeza que não passa, né? A vontade continua ali, ó, batendo na porta a cada vez que a Júlia faz um brownie. Oh, desculpa. Foi ato falho, né? A cada vez que alguém cozinha alguma coisa diferente, né, na tua casa, e diferente, e outra diferente, Deus me perdoa, sim, me perdoa, Júlia. Às vezes dá, mas eu te amo, minha filha. Né? Que minha filha faz todas as receitas possíveis do tudo gostoso quando eu entro no jejum, no propósito. Né? Tudo que você imagina, tudo que você imagina ela faz. E ela come igual um ratinho. Então o que acontece? Ela faz e fica vários dias comendo aquilo, né? Aí ela bota em cima da geladeira para esconder da mais nova, que fica na direção do meu olho. Então, traduzindo, é um negócio, é uma equação meio complexa, né? Mas aí é a hora de você dizer se eu quero ou eu não quero manter o propósito. Muitas pessoas falam, não, pastor, eu quero pagar o preço. Eu quero ir para um sítio no meio da roça, numa fazenda trancada, com arame farpado em volta, com cerca elétrica, e lá dentro, sem cantina, sem comida, uma geladeira só com água e ali pagar o preço. Eu falei, amém, eu te respeito, mas eu quero pagar o preço indo no supermercado, indo na lanchonete, com meus irmãos, indo na pizzaria. Eu quero pagar o preço com o que eu mais gosto dentro da geladeira. Pô, pastor, mas aí é sadismo. Não, não é. Não se fala de masoquismo ou de sadismo. A questão é que eu tenho oportunidade a todo momento de dizer não. Porque quando a gente aprende realmente a dizer não, é libertador para as nossas vidas. Uau, agora eu não senti um glória a Deus não, mas lá dentro eu senti aquele silêncio que foi profundo. Bom, eu vou voltar e fazer uma pergunta. Será que o inimigo, vendo Jesus fazer 40 dias de jejum, esses 40 dias atraiu o inimigo em direção a ele? Porque eu já ouvi isso. Não, se você fizer esse propósito, você pode mexer com o mundo espiritual e atrair coisas. Eu falei, o quê? Você acredita realmente que você fazer um propósito, entrar numa consagração, você está atraindo o mal para você? Não, que aí o mal vai tentar te derrubar. Eu falei, e você acha que ele não tenta te derrubar todo dia? Todo momento, de todas as formas? Você acha que realmente quando você se consagra, é aí que você é atacado? É isso que o inimigo soprou no teu ouvido tentando te enganar? Pois eu quero te dizer, isso é uma enganação. E eu vou te mostrar isso. A Bíblia fala que Jesus, quando foi levado, ele já sabia que estava em guerra. E o grande problema de muitos evangélicos hoje é não saber que a guerra é real.
não ter noção do que realmente, do campo de minado que está pisando. Acha que tudo são flores e tudo é bonito, é um belo louvor, é um pouco de lágrima e é vida que segue. Onde, na verdade, nós estamos num combate aberto, num combate direto todos os dias. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser tragados. Porque a gente está no estudo do Novo Testamento, e aí algumas pessoas dizem uma teologia dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, ou que Jesus chamou todos no fundo, para salvação e ninguém para perdição. Mas a gente está estudando as cartas paulinas de uma forma sequenciada nas quintas-feiras. Se você quiser fazer parte, seja bem-vindo. E aí você vê vários e vários textos dizendo que se nós não perseverarmos, se nós não buscarmos, se nós não vigiarmos, nós podemos botar tudo a perder. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo na nossa vida e à nossa volta. Porque muitas vezes o ataque ainda não chegou na nossa casa, mas o cheiro das águas já está. Eu estou sentindo cheiro de queimado. Pô, vamos dar uma olhada se tem alguma coisa pegando fogo? Não, olha a minha casa aqui, ó. Tá tudo em paz aqui em casa. Às vezes o prédio está pegando fogo. A casa do vizinho está pegando fogo. O apartamento de cima está pegando fogo. E aí você fala, não, o meu não está pegando fogo, mas qual é a chance do vento soprar e esse fogo chegar até você? Então o que eu quero te convidar em nome de Jesus é você acordar antes que o fogo chegue a você. Antes que o problema bata na tua porta, que você já tome uma atitude e faça com que ele cesse em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pois bem, pastor Carlos Ribas, né? Falta um R, né? Então, Carlos Ribas, fala uma coisa interessante. Ele fala, aquilo que você vê em Hollywood, ele já foi satanista e ele explica sobre isso. Aquilo que você vê em Hollywood não é pura e simplesmente um conto de fadas. Hollywood muitas vezes mostra o que é mundo real. E eu pergunto para você, o que é mundo espiritual para você? Ah, pastor, esse negócio de mundo espiritual é só um imaginário das pessoas, trazendo para que as pessoas colocam medo para pegar as pessoas fracas. É só isso. O mundo espiritual isso é simbólico. Será que realmente é simbólico? Eu te pergunto. Ou será que só aqui na minha frente eu conheço muitas pessoas que têm muitas experiências já passadas, de sensações, de visões, de guerras propriamente ditas, de viver situações de feitiçaria? Só aqui eu já estou vendo várias pessoas que eu sei que contam história, porque já tive experiências divididas dentro de gabinete. Então eu quero dizer para você que a guerra espiritual é uma coisa real. O mundo espiritual é real. E nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos, por mais que você queira fechar os olhos, não adianta, ele existe. E nós precisamos, nesse dia, acordar. Acordar para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa. Amém, igreja? Amém. Os filmes copiam a realidade. É o que ele diz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem já teve um sonho muito real? Aí eu vou perguntar. Um sonho sendo perseguido por cobras, por pessoas, por cachorro. Quem já teve sonho assim? E no sonho se desesperou muito, porque sentia que se aquilo te pegasse era caixão e vela. Já teve essa sensação? Eu já tive. Alguém aqui de vocês já sonhou que estava se afogando? E que literalmente estava perdendo ar? O desespero? Alguém aqui já sonhou que estava sendo estrangulado e que viu ou sentiu literalmente alguma coisa pular e te pegar pelo pescoço? Eu sei que alguns, inclusive eu, já tive essa experiência. Agora vem uma outra pergunta. Alguém aqui já teve um sonho e sentiu que estava sendo tocado? E eu pergunto, será que isso é só imaginário? Será que isso é só resto do dia? Porque se você pensa, poxa, eu estou sendo perseguido no meio da floresta por cobras, resto do dia, então você viu algum filme de anaconda antes de dormir? Ou se você está sonhando que está sendo tocado, sonhos eróticos, você estava fazendo o que antes de dormir? O que eu quero te dizer é que muitas vezes os ataques espirituais vêm de uma forma muito clara e real. E algumas pessoas dizem que isso é só coincidência, que não tem nada a ver. Mas eu te digo, uma conversa que tivemos quinta-feira que foi muito bem colocado. Quando nós vemos um belo asfalto e de repente cedendo aquele asfalto, vindo uma grande cratera, para que houvesse aquela grande cratera é porque tudo começou com uma rachadura. E a palavra de Deus fala que ele fica procurando o quê?
brechas, frestas. Ele é atirador de elite, meu irmão. Tenha certeza disso. Ele quer só um espaço. Ele tá aqui, ó, mirando, como a gente diz lá, alça e massa, só procurando ali, né? Igual aquele filme de avião. Não sei se você já viu aquele filme de avião que o avião tá perseguindo e fica dois, aí quando faz, muda de cor, faz um barulhinho pro cara poder lançar o míssil. É mais ou menos isso. Então ele tá procurando ali, ó, só poder equalizar essa massa. E ele não precisa de muito, ele só precisa de uma fresta no teu muro, na tua sebe. Porque ele sabe que se ele conseguir naquela fresta, ele vai jogar a seta inflamada e vai te tocar. Talvez ele não te derrube ali. Mas com aquela seta que ele lança no teu pensamento, naquela seta que ele lança no teu sonho, ele começa a minar as suas forças. É sobre isso que a gente está falando. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas pequenas rachaduras. Amém? Bom, como chegamos a essas rachaduras? Talvez seja a pergunta que você faça. Tem diversas formas. Mas enquanto eu orava, o Espírito Santo me levou para uma delas. As más conversações, a Bíblia fala que faz o quê? Corrompem os bons costumes. A igreja que lê a Bíblia é totalmente diferente, é outra parada. Se eu perguntar aquilo, daqui a pouco eu vou perguntar referência e vão me dar também. Tenho certeza. Mas eu acho que o principal, o corromper desses bons costumes, que antes a gente sentava com os amigos e batia papo, né? Aqui eu sei que tem gente que é do subúrbio, né? Na época do subúrbio a gente tinha isso, na Zona Oeste, chegada do trabalho, chegada da escola, sentar, botar cadeira, né? Criança jogando bola no paralelepípedo. Meu Deus do céu, que coisa interessante isso, cara. E aí os pais ali conversando, contando as coisas que tinham visto, sentido, vivido naquela semana, e aí batia papo. Então as más conversações corrompiam os bons costumes. 1 Coríntios 15. A grande questão é, será que hoje essas más conversações ainda corrompem os bons costumes? Com quantas pessoas às vezes você conversa no dia? Às vezes com ninguém, mesmo estando dentro de casa. Eita mistério, às vezes sabemos, às vezes profetizamos, hein? Às vezes a esposa acorda do teu lado e os dois não se falam. Às vezes teus filhos estão sentados à mesa contigo e você está calado, porque você está pensando em outras coisas, você está dentro do zap, cada um com a cabeça mais afundada no celular que o outro. Mas pastor, lá em casa, oh, glória a Deus por isso. Lá em casa a gente tomou uma decisão. Nas refeições a gente não leva celular. Para a gente ter um momento nosso. E às vezes, quando eu levo, que eu estou, por exemplo, sobre aviso no trabalho, eu tenho que ficar ali para poder responder alguma coisa, não é tão bronco. Não, calma. Eu estou trabalhando aqui, ou eu estou respondendo alguma coisa da igreja, mas tão logo termine aqui, eu já vou fechar e já vou tirar. Ah, então beleza. Então o nosso trato continua de pé, o nosso trato continua de pé. Então é uma decisão que eu tomei na minha casa e está dando certo. Se você quiser, é interessante. Pois bem, essas más conversações muitas vezes vêm da tela nos dias de hoje. E muitas vezes quem te traz mais informações é primeiro o celular, segundo o seu próprio computador e terceiro a televisão. Talvez hoje sejam essas três fontes que te tragam mais informações que podem literalmente corromper os seus bons costumes. E através disso, sabe o que está acontecendo? O inimigo tem conseguido acorrentar a muitos. E aberto muito mais do que uma pequena fresta. Às vezes o desmoronamento já está acontecendo. Só que sabe o que está acontecendo? Por cima o asfalto ainda está lindo. Mas se você passar com peso ali por cima, se você der algum peso naquele asfalto, aí você vai ver o tamanho do problema que está embaixo daquilo. Uau, que profundo, hein? Então, nós precisamos tomar cuidado e nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. E sabe o que a gente precisa? Em primeiro lugar, aprender a dizer não. Amém, igreja? Amém. E depois que a gente aprender a dizer não, a gente tem que aprender uma segunda grande lição. Sabe qual é? Aprender a dizer não. E aí a gente tem uma terceira grande lição, que essa daí é profunda. Sabe qual é? Aprender a dizer não. Pastor, você está fumado no negócio? Não. Talvez em quarto lugar, aí sim começa uma situação muito interessante. Mudar as nossas atitudes. Mas eu quero te dizer que antes de pensar em mudar as nossas atitudes, nós temos que aprender e treinar, e treinar, e treinar a dizer não. A saber dizer não.
Porque uma das coisas mais difíceis nos dias atuais, em meio ao que construiu a nossa sociedade, uma sociedade que precisa ser inclusiva, uma sociedade que precisa de like, uma sociedade que precisa, como um verdadeiro ópio, ser curtido, ser amado, ser com coraçãozinho, ou ser colocado o dedinho lá de joinha. Essa sociedade, se faz alguma coisa diferente do que todo o contexto quer, ganha o quê? Dislike. Ou não é curtido, ou até mesmo é feito o quê? Antes do banido tem o... Hã? Cancelado. Cancelado, pode ser cancelado, a palavra me fugiu. Pode ser cancelado, pode ser banido. Mas por quê? Pura e simplesmente porque eu não fiz o que todo mundo queria que fosse feito. Ou que a maior parte acha que é a verdade absoluta. E eu pergunto, o que é a verdade absoluta? Eu estou à procura ainda dela. E a palavra fala que quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que nada sabe. E aí alguns filósofos pegam esse mesmo texto, essa mesma roupagem, reescrevem, mas para falar o que é a mesma coisa. Que quanto mais a gente cresce no conhecimento, na graça, nós vimos que ainda somos somente uma fagulha. Então eu quero te dizer, cuidado para você não permitir que as suas emoções sejam escravizadas pelo que os outros acham que é o certo. Porque senão daqui a pouco você está se ferindo, Ah, pastor, mas como assim? Eu estou me cortando. Às vezes você está cortando os teus princípios, cortando os teus valores, cortando a tua moral, cortando a tua índole. Às vezes você está se lacerando. Por quê? Porque você está tentando negociar para fazer os outros felizes. Meu amigo, se tem alguém que você precisa fazer feliz e que vale a pena, se chama Deus Todo-Poderoso. Yahvé, o Senhor. Jeová Jireh, Jeová Rafá. Ele é que nós precisamos fazer. Ele que nós precisamos alegar. Ele. E junto a ele, o seu Filho e o Espírito Santo. A esses três nós precisamos. Se nós tivermos esses 3 likes na nossa vida, já estamos no melhor dos lugares. Já estamos no top 10. Então, busque o like dessas 3. Do Senhor Deus, Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Esse é o principal like que nós precisamos. Amém, igreja? Então, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. E depois disso tudo, mude as suas atitudes. E aí que eu entro com um testemunho essa noite que eu queria dividir com vocês. Eu tinha sofrido um acidente de moto. E aqui nós temos algumas pessoas que acompanharam isso há 12 anos atrás, 14 anos atrás. E viram literalmente o que foi acontecendo na minha vida na situação de ir descendo, degrau por degrau. E nessa situação, descendo degrau por degrau, eu era atleta, eu lutava, eu malhava e de repente, e comia uma quantidade de calorias por dia, e de repente eu estava entrevado numa cama por 2 meses. E depois de sair da cama, eu fazia fisioterapia para conseguir voltar à mobilidade e não podia fazer nenhuma atividade física. Eu posso te dizer que numa brincadeira de 6 meses, talvez, esposa, me ajuda aí, de 6 meses a 1 ano, eu devo ter engordado aproximadamente 20 quilos. E agora você pensa, o que é uma pessoa com uma lesão na coluna, do meu tamanho, que já não era leve, com mais 20 quilos em cima dessa coluna lesionada? É uma equação que não fecha. Com isso eu comecei um processo de quase ser aposentado. E aí começou a grande guerra. Lutando para que a aposentadoria não viesse, porque seria uma aposentadoria proporcional. E isso traria um grande prejuízo à minha família e aos meus sonhos. E eu lutando contra aquilo, e eu tentei, nessa época eu me viciei em remédio contra a dor, tomando muito Tilex. Tinha um outro também que eu tomava, a Tilex, prednisona. Então eram muitos remédios para dor, para conseguir estar de pé, literalmente, não ser aposentado. Só que esses remédios ainda pioraram mais ainda a questão do meu eixo, traduzindo, o peso ainda aumentou mais 10 quilos. A brincadeira é que depois de 2 anos do acidente eu já estava com 140 quilos. E lutando, e lutando, e lutando, e eu tentava começar a fazer alguma coisa, eu olhava aquilo, me desesperava, chorava, me entristecia, e eu tentava fazer alguma coisa, e quando eu via, as crises aumentavam, de novo eu era jogado no hospital, de novo eu ficava entrevado na cama, às vezes ficava 3, 4 dias entrevado na cama, sem poder sair. E isso é muito humilhante para um homem, você pode ter certeza disso. E o pior, no lugar onde eu trabalho, no tipo de trabalho que eu faço, as pessoas
são usadas muitas vezes por Satanás com piadas que são muito, muito ferinas. E às vezes você é internado no hospital e nego, pô, tá se dando bem porque não veio trabalhar hoje, e você sabendo, e ainda faziam questão de te contar isso. Ah, fulano, Beltrano tá falando que você tá se dando bem, pô, pegou umas férias de 3 dias e tu tomando tramal na veia para poder se mexer, para poder sair da cama para ir ao banheiro. E aí você olhava e falava, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Porque a vontade, muitas vezes, no meio da crise de dor, é você fazer que nem um profeta fez e falar que sai um urso aí e coma logo todo mundo, que a paciência estava baixa. Mas aí você tinha que respirar fundo e falar, Senhor, eu não quero fazer como ele. Tenha misericórdia dessas vidas, eles não têm noção, eles estão sendo usados pelo inimigo e eles não têm noção do que estão fazendo. O fato é, depois de passar ali aproximadamente 3 anos com 140 quilos, 140, 142, numa distração, posso dizer assim, porque as coisas, quando você vê, você se depara, e quando você está com um peso desse, você não quer se pesar, você não quer bater foto. É muito interessante, a quantidade de fotos que eu tenho nessa época são muito poucas, porque eu não queria me olhar daquela situação. Só que entre estar com 142 e me ver naquela situação, no momento que eu me escondi das câmeras, eu me escondi das fotos, quando eu acordei um dia, eu estava com 152 quilos. Era janeiro de aproximadamente 5 anos atrás. E quando eu olhei aquilo, eu estava voltando de mim, tinha tirado férias, tinha ido para casa do meu sogro em Lagoa Santa. E quando eu voltei de lá, que eu subi na balança, que eu senti que a roupa já não estava mais apertada ainda, e eu falei, caraca, eu vou ter que subir para ver o que aconteceu. E quando eu vi aquele número, eu entrei em desespero. Mas de novo eu falo, mais uma vez eu tentei voltar a caminhar, voltar a fazer atividade física e entrei em crise de novo. Porque, como disse, era um rollover. Eu me entristecia, entrava, entristecer, entrar em desespero, precisar agir, começar a fazer, entrar em crise, ser internado. Então, a minha vida, ou estava em algum desses momentos, ou que eu estava fazendo atividade, ou que eu estava internado, ou que eu estava em crise, ou que eu estava triste. Então, era só escolher um desses momentos do círculo e ver em que momento eu estava, e isso por quase 4 anos. Porque eu tentava, mas não conseguia. Tentava e não conseguia. Tentava e não conseguia. Pois bem, numa dessas internações, nesse ápice que eu tinha chegado, tinha começado a fazer atividade física, e aí, de novo, veio o pinçamento da coluna, e aí do pinçamento eu fui internado novamente. Veio um médico, e eu posso dizer que aquele médico era praticante de uma outra religião. E eu paro por aqui. E esse praticante dessa outra religião chegou para mim, olhou para mim, com uma voz muito calma, muito suave, uma música, X lá tocando no fundo, e ele falou para mim, você ainda é muito jovem. Aí eu falei, eu sei, concordo contigo. Ele, mas existem 2 coisas que você precisa para você poder mudar a história da sua vida. Eu falei, agora vai vir um remédio da Alemanha, vai vir alguma prótese da China ou da Coreia. A China tem alta tecnologia, não seja preconceituosa, de Israel. Ou então vai vir um remédio que está sendo manipulado nos Estados Unidos, importado diretamente, via Canadá. Vai vir alguma coisa da... E aí eu fiquei, eu falei, qual é agora a grande expectativa que eu tenho de melhora? E ele falou, saiba que você precisa fazer 2 coisas. A primeira, que é muito importante, você precisa se conectar ao Todo-Poderoso. Eu parei, baixei a cabeça. Ali eu vi que eu era crente, porque a vontade que veio de falar um palavrão, eu pequei em pensamento, quase saiu, mas eu consegui, eu tô desabafando aqui. Porque na hora eu fiquei com tanta raiva, eu falei, não tô acreditando. Esse incircunciso tá falando que eu sou pastor, cara, o cara tá falando que eu tenho que me conectar ao Altíssimo. Tá de brincadeira, chorando de dor lá, o cara. Não, você tem que se conectar ao Altíssimo. Que Altíssimo, cara, que você tá falando, cara? Não, porque existem as forças espirituais e o Espírito Santo, cala a boca. E eu vou falar, e o Espírito Santo, eu ouvia claramente o Espírito Santo falando, não fala nada. E a lágrima vindo e os dentes trincados. E eu ouvindo, não fala nada. Escuta o que ele está falando. E eu pensando, mas Senhor, eu vou evangelizar esse senhor. Não fala nada. Escuta o que ele está falando. Aí eu consegui, Aí ele ficou falando sobre
questões da religião dele lá, mas essa parte aí, enquanto ele falava, eu estava conversando com o Senhor, eu, Senhor, misericórdia aqui, e eu em espírito, e eu só balançando a cabeça para ele, Senhor, não tô acreditando que eu tô sendo evangelizado por esse cara, e caramba, que vergonha, pai, eu sou pastor, meu ministério tá dando certo, as coisas estão acontecendo no meu ministério, né? E eu ouvia, fica quieto e escuta o que ele vai falar. Fica quieto e escuta o que ele vai falar. Aí ele falou, e tem a segunda coisa tão importante quanto a primeira. Eu falei, então, acabamos aquela primeira parte. Agora vamos lá. Qual é a segunda grande... Agora ele vai falar do remédio, da prótese, ele vai falar... Você precisa romper com o ciclo da dor. Quando ele falou isso, eu literalmente entendi porque o Espírito Santo não tinha mandado eu ficar quieto. Parecia uma coisa tão simples. Mas quando ele falou aquilo, foi como uma bomba quebrando uma barreira dentro de mim. Eu sei que você vai fazer atividade e vai entrar em crise. E, teoricamente, deveria ser internado. Mas se você se conectar à força suprema do universo... Tá, essa parte eu já... Pula essa parte aí, volta pro círculo da dor aí. Se você se conectar à força do universo, ele pode te dar uma coisa diferente e aí você pode perseverar mesmo em meio à dor. Eu falei, agora a pedra está clamando, agora está falando. Né? Eu vou começar essa parte aqui no consultório, que agora ele está sendo usado por Deus. E o Espírito Santo escuta o que ele está falando, que eu vou usar. A lágrima começou a descer. Eu falei, meu Deus, que profundo. Você precisa romper. E eu não vou te dizer que é fácil, eu não vou te dizer que não vai ser dolorido, e eu não vou te dizer que eu não vou te ver aqui de novo. Mas se você tiver perseverança, cada vez que eu estiver aqui, você vai estar mais leve. Eu falei, meu Deus, Deus usou a boca do ímpio. Pronto, agora eu entendi o recado. E eu falei, entendi. E eu aceito essa palavra como sendo uma verdade. E eu vou te dizer que depois daquele dia, lógico, depois de ter passado a crise, passado uns 10, 15 dias, eu retomei as caminhadas. E eu tive o prazer de conhecer um fisioterapeuta que era professor na Universidade Federal, acho que do Paraná, e depois veio transferido para cá e começou a dar aula também na Universidade do Rio de Janeiro. E esse cara me pegou para um grupo de estudo, para os alunos dele que estavam estagiando, e ele começou a me passar orientações. E a primeira orientação que ele me passou, que foi uma coisa extraordinária, e vocês não têm ideia de qual foi, e eu vou dividir aqui, e esse vídeo vai bombar na internet por causa dessa orientação, porque foi muito linda. E ele falou, você precisa fazer uma caminhada de 15 minutos 3 vezes na semana. Aí eu parei. Quê? Exatamente isso. 3 vezes na semana você vai fazer uma caminhada de 15 minutos. E depois dessa caminhada você não esquece de alongar a perna e vai fazer o exercício de alongamento para soltar a sua lombar e... descontrair, tirar a compressão de onde é o lugar da hérnia. Aí eu olhei pra cara dele e falei, é sério? Sério, semana que vem você vai voltar aqui pra me te reavaliar. Você tá brincando comigo, cara. Aí na outra semana, junto aquele monte de aluno de novo, todo mundo me olhando com prancheta na mão. Aí ele faz movimentos e tal. Como é que foi? Eu falei, não foi, eu nem suei a camisa. Ele, legal. Então essa semana você vai fazer 3 vezes na semana, 20 minutos. Aí eu, por que eu não faço logo 40? Eu tenho fôlego para isso. Ele, não, você não está entendendo. Você vai fazer exatamente o que eu estou falando. Quantas vezes a gente tenta dar respostas e achar que a gente sabe mais que o médico ou mais que o pastor? Que a gente tem mais entendimento, mais discernimento, porque o senhor Google já me disse, que eu até pesquisei, eu estou sabendo. Quantas vezes nós fazemos isso? Pergunto para você. Centenas? Milhares? Dezenas de milhares. E eu lembro que um sábado, o dia estava muito bonito, eu acordei, tinha feito já 2 caminhadas de 20 minutos, falei assim, não, hoje eu estou cheio de disposição, o solzinho está gostoso, tá, hoje eu quero suar. Vou lá no Tubiacanga e vou voltar andando aqui na ilha. É uma caminhada de uns 50 minutos, aí eu volto e assim eu fiz. E aí segunda-feira eu estava sendo o quê? Levado para o hospital de novo. E aí ele foi chamado. E ele olhou pra mim, e aí, como foi o final de semana? Eu, você não fez a caminhada que eu te falei, não, né? É que você caminhou mais, não foi? Eu, foi isso mesmo, eu tô... Negócio ridículo. Ele falou assim, você precisa acreditar em mim, que nós estamos num projeto de crescimento e fortalecimento. Vai ter um momento que você vai estar correndo, se quiser, uma maratona,
mas agora eu preciso que você acredite em mim e siga o que eu estou te falando. E ali eu tomei uma lambada. Sabe, meus irmãos, eu segui as orientações daquele homem e fui caminhando degrau por degrau. E caminhando degrau por degrau, eu posso dizer que quando acabou o primeiro ano de 152 quilos, eu estava com 142 ou 41, se não me falha a memória. E eu estava muito feliz, porque eu tinha perdido 11 quilos aproximadamente em um ano. Sabe, da mesma forma que eu ficava feliz, eu me entristecia, porque eu ainda olhava para mim no espelho e eu falava, eu não acredito que eu cheguei a esse ponto. Eu era atleta, buscava, lutava, fazia, e como é que eu deixei acontecer isso? Mas sabe o que eu fiz? Eu perseverei no segundo ano. E quando acabou o segundo ano, eu estava com 136 quilos. Eu tinha perdido mais 5 a 6 quilos. E quando acabou o ano, fazendo meu balanço, eu me olhei de novo no espelho e eu falei, eu não consigo acreditar que eu deixei eu fazer isso com o meu corpo. Você está entendendo esse mistério? Porque isso é muito mais profundo do que uma balança. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando até onde você chegou. E eu não estou falando de peso. Você sabe aonde você foi e onde você estava que você não deveria ter ido. O quanto você negociou para fazer aquilo. Manacheia soube calamandoube. Mas o Espírito de Deus te fala também que no meu caso, minha história, quando chegou o terceiro ano e eu fiz o meu balanço do ano de novo, e de 152 foi a 141, foi a 136, no outro ano eu estava com aproximadamente 131 quilos. A minha vontade era poder voltar aos 110, 115 que eu tive durante muitos anos, lutando, malhando, fazendo e acontecendo. Essa era a minha vontade, mas eu já estava agora terminando o terceiro ano desse tratamento, desse progresso. E eu estava muito triste porque eu não cheguei no resultado que eu queria. Você está entendendo esse mistério? Mas eu tinha a decisão de olhar para um lado ou olhar para o outro, porque eu estava numa verdadeira linha. E ou eu olhava para um lado e eu lembrava que eu cheguei a pesar 152 quilos, ou eu me entristecia porque eu não tinha voltado aos 115 que eu sonhava. Você está entendendo isso? Porque em muitos momentos da sua vida você está exatamente aí, nesse meio de caminho. Na verdadeira história do copo meio cheio ou meio vazio. Às vezes você bota metas gigantescas, mas você não está pagando preço para chegar nessas metas. Às vezes você vê que coisas maravilhosas acontecem no teu ministério, mas você não está nem lendo a Bíblia toda junto com a igreja. Às vezes você quer que a sua carreira dê uma grande alavancada, mas você não fez nem aquele curso técnico que Deus te deu, até a bolsa. Porque eu estava muito cansado e Deus sabe, né? Pastor, nada a ver, né? Estou muito cansado. Ou pior, talvez você tenha começado a fazer esse curso técnico e tenha abandonado a igreja e o teu ministério, porque isso é mais importante na minha vida e não consegue o bendito do emprego. Então a gente precisa pesar e analisar o que nós estamos fazendo com a nossa história, com a nossa vida, porque o relógio está passando, os dias estão sendo contados. E depois não adianta tentar colocar a culpa nas pessoas, no mundo ou no próprio Deus, porque a culpa é nossa. E quando eu falo que nós precisamos aprender a dizer não, e precisamos aprender a dizer não, e precisamos aprender a dizer não, e depois precisamos aprender a mudar, eu acho que eu estou na dúvida se um acima ou um abaixo, eu preciso também colocar uma coisa. Nós precisamos aprender a dizer que a culpa, que o erro foi nosso. Que nós agimos errado. Porque isso também faz parte desse processo evolutivo de conquistas e vitórias. Entender aonde foi que nós erramos para que nós possamos recomeçar. Entender que aquela pedra não estava ali e por isso que eu arrebentei a cabeça do meu dedo, está sangrando. Não. Eu sou membro da CIPA, então quem tinha que ter tirado a pedra do caminho era eu que tinha que ter visto a pedra. Então se está ali, a culpa não foi de nenhum peão, a culpa foi minha, que não fiz o que eu fui treinado para fazer. Você está entendendo? Amém? Está entendendo essa mensagem? Amém, igreja? Só que aí veio o quarto ano dessa história. E aí quando veio o quarto ano, quarto ou quinto ano, perdi a conta agora. Foi agora, janeiro desse ano, virou mais um ano. E quando virou mais esse ano, eu subi de novo na balança para ver o que tinha acontecido. E na mesma época, eu me pesei e meu peso já estava 125 quilos. E quando eu me pesei, eu olhei para um lado, olhei o meu sonho dos 115 e falei,
Puxa vida, mais um ano se fechou e eu não consegui alcançar a minha meta. Eu não consegui estar onde eu queria. E aí eu ia ficando triste quando de repente eu me lembrei aonde eu estava no ano passado. Aí o Espírito Santo falou, pega as anotações, que você está esquecendo de um detalhe. Aí eu, o que, senhor? Pega as anotações. Aí eu fui, procurei o arquivo, não foi? Até comentei isso com a minha esposa, e quando eu abri o arquivo, aí eu vi. O que aconteceu esse ano é que você estava 5 menos do ano passado, e 6 menos do ano retrasado, e menos 5 do ano anterior, e menos 10 do anterior. E eu parei, olhei, e você saiu de 52 para 25. Então você perdeu 27 quilos nesse tempo. E aí eu chorei de emoção. E aí ele falou, agora você só precisa continuar a caminhada para conquistar os 10 que faltam e o teu sonho se tornar realidade. O grande problema é que muitas pessoas andam com um caminho muito distante do Senhor Jesus. Ei, Jassamanado. Tem gente que começa a fumar 3 maços de cigarro por dia. Tem gente que começa a usar drogas. Tem gente que começa a ferir um monte de pessoas da família. Tem gente que começa a machucar um monte de pessoas que está à sua volta. Tem gente que vai construindo verdadeiros buracos e botando minas onde ele mesmo pode pisar. E quer que, eu vou aqui no púlpito, eu vou levantar a mão, o pastor vai fazer uma reza por mim, vai me benzer, bater com um negocinho na minha cabeça, uma varinha de condão, e tá tudo... Ó, o óleo ungido vai resolver tudo. Joga aqui um óleo ungido aqui, pastor, que tá tudo resolvido. E amanhã todo mundo tem que me aceitar como se nada tivesse acontecido. Mas no mundo real é assim que acontece? Algumas pessoas já me perguntam, pastor, o que você acha do bandido fulano de tal? Se converteu na cadeia, se batizou, o que você acha? Eu falei que ele está salvo. Então você concorda com tudo que ele fez? Ele, não, calma. A gente está falando do quê? Do judiciário ou do espiritual? A gente tem que decidir. Porque do espiritual, se eu creio na Bíblia e eu conheço um pouco dela, diz lá que se ele se arrependeu, ele está salvo. Agora, no judiciário, não quer dizer que por causa disso ele vai receber o alvará de soltura semana que vem. Você está entendendo? Então, muitas vezes, nós fazemos coisas que nos levam a arcar com consequências. Deus pode até ter nos perdoado. O apóstolo Paulo estava em prisão, com frio, pedido, inclusive, para levarem a capa dele. A gente estudou essa semana. Uma prisão úmida. E ele estava sentindo frio, com risco de mexer com os pulmões dele por causa da friagem. Na época fria na Europa, num lugar úmido, embaixo na prisão subterrânea, muita umidade. E ele faz, traz minha capa que eu não estou aguentando de frio aqui dentro. Mas ele estava com o corpo preso, mas ele estava com a alma livre, porque ele continuava escrevendo palavras de bênção, de fortalecimento para a igreja do Senhor. Olha que profundo isso. Eu pergunto a você, será que se você tiver com uma dor de dente, você consegue escrever uma carta para um irmão, dando uma palavra de incentivo para ele? Ou será que você só sabe miar e chorar? Estou te julgando, meu irmão. Eu estou te chamando a uma verdade, a uma realização, a uma mudança, uma transformação da sua história. Amém? Então, eu tomei a decisão, quando eu comecei esse ano, quando eu quis ficar triste por não ter nesse ano, quando eu falei, esse ano vai ser o ano. E eu falei, calma aí. Eu estou andando em direção a um caminho. O meu corpo está se adaptando a um novo. Sabe? É que a câmera não está dando para ver, mas eu tô com uma calça. Alguém já me viu com essa calça aqui? Obrigado. Minha mulher falou que eu tô bonito, eu vou acreditar. Não sei o que vocês vão dizer não, mas minha mulher já falou que eu tô... Eu já guardei essa palavra. Eu já vou ficar com essa palavra aqui, mas... Alguém já me viu com essa calça aqui? Eu vou te dizer que eu tenho essa calça há 8 anos. Perdão, há 10 anos. Eu comprei essa calça na época que eu sofri o acidente, praticamente. Demorou 10 anos para poder voltar a vestir ela de novo. E eu doei 2 guarda-roupas já nessa 3 guarda-roupas, na verdade, que cada descida dessa era um manequim diferente, então 3 guarda-roupas foram comprados, mas eu guardei umas 5 ou 6 peças de roupa que eu falei, um dia eu quero botar de novo. E essa calça foi uma delas. Eu comprei, logo na sequência aconteceu e eu comecei, então ela não entrou mais. E aí eu fui doando, mas essa calça ficou guardada. E hoje, antes de vir para cá, o Espírito Santo falou, pega aquela calça que está guardada, Amanda, que é a sombra, e coloca ela. Porque quando você pensar em ficar triste, porque ainda não chegou aonde você sonhou, você vai lembrar que a tua calça era 56 e agora você está com uma calça 48.
E aí você pode estar chorando porque ainda não chegou numa 46, mas eu quero que você lembre que você estava numa 56. Você hoje vai pregar com uma calça 48, com um sonho de repente de uma 46. Você está entendendo esse mistério? Eu não sei qual é o tamanho do teu sonho, o tamanho do teu propósito, mas o Senhor manda te dizer, você precisa caminhar, você precisa perseverar, você precisa manter o foco no teu sonho e não pura e simplesmente ouvir o que está sendo dito, porque muitas vezes você pode ter certeza de uma coisa, eu ouvi vozes dizendo, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai chegar lá. Muitas vezes eu ouvi, você vai ser aposentado, vai ser proporcional, seu padrão de vida vai cair. Porque lá atrás o acidente, a culpa foi tua. Mas aí eu falava, a culpa não foi minha, eu fui vítima. Mas não, você podia ter feito diferente. E aí, se você der ouvidos a isso, você começa a bater papo com demônios. Porque eles são especializados em ficar soprando no teu ouvido acusações e mentiras. Que muitas vezes você para conversar com eles. Muita coisa aconteceu nesses 4 anos. E eu glorifico a Deus por conta disso. E eu agradeço a cada um daqueles que estiveram comigo, me apoiando, para que as mudanças pudessem vir ocorrendo. Porque aí vem uma outra reflexão. Nada melhor do que você contar com verdadeiros amigos ao teu lado para te ajudar a vencer. Nada melhor do que você contar com verdadeiros amigos do teu lado para mesmo quando você está em crise, você está chateado, você está com raiva, você está de mau humor, receber às vezes até aquela carga, mas mesmo assim falar assim, descarrega em mim. É melhor descarregar em mim do que no ímpio. Então agora vamos lá, descarregou, agora respira fundo, que eu sei que você não é assim. Levanta e vamos caminhar mais um pouco. Você aguenta mais um pouco. Que em nome de Jesus vocês tenham sempre pessoas ao seu lado que te motivem e caminhem com você. Eu lembro claramente no meio desse processo todo, quando o médico autorizou para que eu voltasse para a academia, eu senti ainda muitas dores e a minha esposa chegou para mim, respirou fundo e falou assim, eu vou me matricular com você. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, eu vou me matricular com você. Porque eu sei que você tentar voltar sozinho, você não vai se animar para isso. Mas se eu estiver junto com você, você vai conseguir. E ela trincava o dente de raiva, porque ela odiava a academia. Então eu sabia, quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar, porque eu sabia o quanto aquilo custava para ela. O quanto aquilo feria ela, porque era um mundo que ela não suportava. Ela entrava na academia e falava, endemoniada, tá vendo ali o vulto. Tá... Ela já... O bagulho era... Ela... Olha, ó, pomba gira, pomba móvel. O negócio era pra... Eu sei que feria ela aquilo. E o pior é que ela tava com razão. Porque eu via também. Só que eu só falava assim, não reveza aparelho comigo não. Falava pro espírito, mete o pé que eu vou fazer aqui agora. Então deixa vago aí, espaço que... né? Fato! Então por mais que aquilo ferisse ela continuou perseverando, que ela falou, sozinho você não vai aguentar. E aí agora eu precisava começar a correr no meio do tratamento. E aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? O Paulino fez um protocolo de corrida pra gente. Quem precisar depois pode procurar ele. Né? O valor é baixo. Né? Depois pega no card aí o contato do Paulino. E ele fez um plano de treinamento para a gente poder começar a correr. Porque lembra que o médico falou que se eu quisesse eu correr até uma maratona, num dado momento? E eu falei, então eu quero correr o circuito de rua do Rio de Janeiro. E a gente começou um treinamento. Parecia ridícula quando começou, né? Os valores, a velocidade. Eu falei, caramba, isso aqui não... Mas... Só que era um trabalho de persistência, de ataques específicos. E sabe o que aconteceu? Eu olhei para minha esposa e ela já estava correndo mais de 10 quilômetros. E eu olhava para ela e cada vez que eu via ela subindo na esteira e correndo, aquilo me empolgava e falava, se ela está conseguindo, eu também vou conseguir, porque eu sei que ela está fazendo isso por mim. Então, meus irmãos, nada melhor do que você ter verdadeiros amigos que estão à sua volta. Sabe, eu quero terminar essa mensagem te dizendo que por mais que as dores tenham vindo, por mais que crises tenham acontecido e aconteceram, internações, mas foi tudo uma maravilha. Você não tem noção de quantas internações eu tive depois disso. Só que a diferença é que depois que a crise passava, de imediato eu voltava a fazer atividade física. Porque eu tinha entendido que aquele homem usado por Deus falou para mim, eu precisava romper o ciclo da dor. E aí, num dado momento, quando eu olho aquilo, eu já estava me sentindo tão bem que eu lutava artes marciais. Eu falei assim, cara, eu quero tentar voltar para as artes marciais. E quando eu vi, eu estava lutando artes marciais e eu sentia dor. E quando eu olhava aquilo, eu falava, mas está doendo muito mais. Aí eu lembrava o quê?
eu preciso romper com o ciclo da dor. Eu não posso desistir por qualquer coisa. Não é qualquer batidinha, não é qualquer chicoteada, não é qualquer noite na prisão que parava os apóstolos, então eu não posso parar por qualquer coisa. Não é por qualquer dislike, ou por qualquer palavra, ou qualquer e-mail ofensivo que eu recebi, que eu posso parar o meu ministério. Tem gente que precisa ouvir a palavra. Não é porque qualquer um que ficou de bico por uma mensagem que foi dita, onde falou que pecado era pecado, que eu posso parar o meu ministério, porque tem gente que precisa ser liberta. E a Bíblia fala que, ai daquele, as pedras estão clamando, então nós precisamos nos colocar na posição de falar a verdade. Então é isso que eu quero te convidar essa noite, de você se posicionar. E de novo eu repito, está na hora de acordar. Eu não sei para onde você foi, eu não sei aonde você chegou, mas eu quero te dizer que há como voltar, e eu estou te provando isso dia após dia. E eu creio que esse ano, eu não vou terminar com 120, esse ano no máximo eu termino com 115. Porque as coisas agora já tomaram um ritmo totalmente diferente. A força tem retomado, o estímulo tem retomado, o ânimo tem aumentado a cada dia. Então agora sim é hora de tentar ir um pouco a mais. Mas pastor, glória a Deus, você está conseguindo perder 5, 6 por ano, isso não é uma bênção? Sim, isso é uma bênção, eu reconheço, eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu nessa trajetória até aqui. Mas eu sinto que agora é hora de aumentar um pouco o passo. E aí vem uma outra reflexão para vocês. Talvez você tenha lido a Bíblia, talvez você tenha vindo à igreja, mas talvez esteja na hora de você começar a obrar na casa do Senhor. Talvez esteja na hora de você começar a ensinar na casa. Está na hora de você começar a se voluntariar para ficar na portaria. Está na hora de você começar a fazer com que as coisas aconteçam numa velocidade diferente daquela que você viveu até o dia de hoje. Amém? Mas para que tudo isso acontecesse, eu preciso te dizer a fórmula. Antes de romper, pura e simplesmente, com o ciclo da dor, eu precisava acreditar que Ele era capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que nós pensamos. De entender que Ele é Deus, que Ele é Rei, que Ele é o meu Senhor. E quando eu entendi isso de uma forma plena, eu pedi a Ele, me dá forças para lutar, me dá forças para caminhar. Quantas vezes eu acordei entrevado ainda na cama e eu ia levantando devagarinho, começava a me alongar, né, esposa? E me alongava e falava, hoje está difícil. Ela falava assim, você vai se render? E às vezes eu chorava de nervoso, de tristeza, chorando porque ainda não tinha ido muito mais além, mas ao mesmo tempo me consolando porque já não estava no lugar que eu estava no mês ou no ano passado. E eu falava, não, eu vou perseverar. E aí eu alongava e eu começava a andar. E Deus sabe quantas vezes eu saí com vontade de chorar. Alguém fala assim, não tinha medo de assalto, não. Eu falei assim, bandido não passava na minha frente. Que a cara de doido, de raiva que eu tava. Se eu tivesse alguém vindo armado de fuzil, eu atravessava a rua com medo de eu tomar o fuzil dele e não cascudo. Mas no fundo, eu ia falando em mistério, apresentando ao Senhor a dor. E as coisas foram acontecendo gradativamente. Porque eu entendia quem tinha me comissionado para isso. E eu sabia que Ele era capaz, e Ele fez. Então eu quero te convidar a colocar o Senhor no trono, ouvir a voz dEle, onde Ele está te dizendo essa noite, através do servo, desse humilde servo, você precisa acordar, você precisa perseverar, você precisa agir. Porque não há dor maior do que a que Jesus passou na cruz. Eu posso te garantir isso, porque além da dor dos pregos cravados, era a dor da culpa que não era dele. Era a dor de maior injustiça que um ser humano já passou. Então eu quero dizer, você está sentindo dor? Supera. Você está chateado? Supera. Você está triste? Supera. É só você olhar para o foco certo que você consegue fazer isso. Em nome de Jesus. Creia que o nosso Deus te chamou para conquistas maiores do que a que você já tem experimentado. Amém, igreja? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu estou te dizendo com toda a autoridade do mundo agora, é hora de acordar. É hora de agir, é hora de se mover. Sabe, eu estou cheio de vontade de botar de novo essa calça em poucos meses e ter que botar um cinto e falar, irmão, lembra aquela calça? Agora eu estou de cinto porque ela estava caindo. Mas eu sei que se eu continuar no mesmo lugar que eu estou hoje, sem fazer nada de diferente, isso não vai acontecer. Vai ser somente uma frustração. Mas se eu continuar caminhando com perseverança, como eu tenho feito até agora, isso é somente uma consequência. Amém, igreja? Você está entendendo? Você está entendendo que isso não se resume a peso absoluto da balança? É muito mais, é a sua vida que eu estou falando. É a história da sua vida, é a história das suas conquistas. São as frustrações que estão no meio do caminho, é as realizações que estão pela metade na sua vida. Então quero convidar, é hora de acordar. Em nome de Jesus, com autoridade, eu te digo, é hora de acordar, igreja.
É hora de acordar e recomeçar os seus passos. Eu não sei quantos quilômetros ainda faltam para Amanda que assobe. Mas o que eu posso te dizer é que Ele é contigo nessa caminhada. Pastor, eu acho que eu não vou aguentar. Eu posso te garantir que se for necessário, Ele vai segurar na tua mão e vai te ajudar. Pastor, a dor está insuportável. Se necessário, Ele te pega no colo durante um tempo. Mas lembre-se, durante um tempo. Porque a história não pode parar. Porque Ele conhece você e na hora certa Ele vai saber te botar no chão de novo e falar: é hora de voltar a caminhar. É hora de voltar a perseverar. É hora de voltar a conquistar. Amém, igreja? Eu quero convidar você a inclinar sua cabeça em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse momento orar por cada homem e mulher que está nessa sala, que está nesse canal, que está nesse culto. Cada um desses homens e mulheres, Pai, que já passaram por tantas frustrações na história da sua vida, que precisam agora começar um novo em 2023, que não está relacionado às questões pura e simplesmente física, material, de governo. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que as tuas mãos poderosas sejam sobre nós. Nós queremos apresentar, Pai, todos os quilômetros de conquista que nos foram roubados nesses últimos anos. Todos os nossos sonhos que foram engavetados, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que traga a mente agora. Traga de novo, traga a baila. Pai, nos mostra, nos dá um plano estratégico de como seguir rumo à vitória. Nós precisamos de Ti. Senhor, eu dividi aqui a história da minha vida com os Teus servos. Quando aquele médico falou, você vai fazer uma caminhada de 15 minutos. Aquilo parecia algo ridículo, mas ele sabia, Pai, que eu precisava de constância, que eu precisava de dar início, dar uma atividade suave, primeiramente no meu corpo, porque senão a lesão viria. Que os Teus servos venham a ter inteligência espiritual, Pai, inteligência emocional de entender qual a caminhada que eles precisam fazer e em que velocidade, qual a constância. Dá discernimento à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Porque nós cremos que 2023 é um ano de muitas conquistas e muitas vitórias. Nós cremos que vamos viver coisas sobrenaturais nesse ano, Pai. Nós cremos que viveremos coisas sobrenaturais esse ano. E nós sabemos que isso está muito mais, Pai, relacionado às nossas atitudes corretas. Então é por isso que eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos direciona, nos impulsiona, nos motiva. Seja o nosso verdadeiro coaching. Nos mostra qual é o caminho certo a perseguir. Qual é a meta certa a perseguir, Pai? Qual é a estratégia certa a perseguir? Meu Deus do céu. Quem já jogou War vai entender isso aí, hein? O Senhor está me mostrando agora um mapa de War. Do jogo War. Da Troll, da Gru, né? Que às vezes você precisa conquistar a Oceania para ser campeão, mas você não vai direto. Você começa a aumentar os seus exércitos para a América do Sul, América do Norte, e aí depois é mais ou menos isso que o Senhor está me mostrando, nos dá estratégia de qual é o caminho certo a seguir para alcançarmos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Muitas vezes nós queremos ir com sede ao pote, já tentamos, outras vezes deu errado, Pai. Então agora nós queremos pedir humildemente, nos mostra o que fazer. Nós cansamos de tentar com as nossas forças e dar errado, então nos mostra, nos dá discernimento, nos dá as orientações corretas, porque nós queremos viver vitórias esse ano, Pai. Nós queremos viver vitórias pessoais, nós queremos viver vitórias em família, e nós queremos viver vitórias ministeriais, nós queremos viver vitórias como igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos viver vitória em cada uma dessas áreas, Pai. E nós cremos que é momento de sobrenatural. É momento de termos vida e vida em abundância.